Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre a ordem Caudata. Essa é a ordem de anfíbios viventes que inclui as salamandras e os tritões. Na aula passada eu conversei com vocês sobre as cecílias, né? As espécies que constituem a ordem Gymnophiona. E eu falei para vocês que as cecílias formam o grupo irmão de um clado que nós chamamos de Batrachia, que inclui as ordens Caudata, as salamandras e tritões, e a ordem Anura, os sapos, rãs e pererecas. Se vocês lembram da aula sobre evolução de anfíbios, os Caudata começaram a se diversificar no Jurássico superior, né, cerca de 165 milhões de anos antes do presente. E essa diversificação ocorreu principalmente no hemisfério norte. Então, hoje, a distribuição geográfica da ordem Caudata está fortemente associada ao hemisfério norte e aos continentes da América do Norte, Europa e Ásia. Essa é a distribuição, o mapa da distribuição atual das espécies de Caudata no mundo. A gente vê que algumas espécies ocorrem também na América Central e no norte da América do Sul. As salamandras podem ter hábitos aquáticos ou terrestres, né? As espécies de hábitos aquáticos costumam ter, por exemplo, brânquias externas, que são mantidas desde o período de desenvolvimento embrionário, costumam ter o achatamento lateral, né, do corpo, principalmente na porção posterior, funcionando então a parte posterior do corpo como uma nadadeira, né, para propulsionar o animal para frente durante a natação. E existem espécies com hábito terrestre também, com o corpo bastante adaptado à vida em ambiente terrestre, com membros anteriores e posteriores bem desenvolvidos, um tegumento mais espesso, né, para a proteção do animal. Algumas características morfológicas, né, dos Caudata. Os membros anteriores e posteriores estão presentes, né? A gente viu que no caso das cecílias, tanto os membros quanto as cinturas, elas estão ausentes, então os Caudata possuem cinturas e membros. Existem 4 dedos nas mãos e 5 dedos na extremidade dos membros posteriores, né, nos pés. O número de vértebras é menor em relação às cecílias, tem menos vértebras do que as cecílias. A gente viu que algumas cecílias têm mais de 200 vértebras. Nas salamandras o número é bastante reduzido. E o crânio tem ossos bastante reduzidos com órbitas muito grandes, então espaço muito grande para o globo ocular. Aqui só para fazer uma definição de algumas regiões da coluna vertebral que vão ser importantes para a gente discutir alguns pontos mais para frente. A gente pode classificar regiões da coluna vertebral de acordo com a posição em relação às cinturas, né? Então, entre a cintura escapular e a cabeça, nós chamamos de região cervical, e as vértebras, por consequência, são chamadas de vértebras cervicais. Entre a cintura escapular, e a cintura pélvica, existe a região torácica, né? Então, a região torácica, as vértebras torácicas são essas localizadas nessa região. A região torácica e a região cervical formam a região pré-sacral da coluna vertebral. E existe a vértebra sacral, que vai articular com a cintura pélvica, e a partir da vértebra sacral, posteriormente, vão ter as vértebras caudais. Tá? Só para a gente definir essas regiões antes de continuar. Quanto ao esqueleto pós-cranial, então, da região cervical na direção posterior do animal, existem cerca de 10 a 60 vértebras pré-sacrais, dependendo da espécie, e as salamandras podem ter de 20 até mais de 100 vértebras caudais. Então, existem espécies com caudas muito longas em relação ao corpo.
Os ossos dos membros não são fusionados, então o rádio e a una nos membros anteriores não são fusionados, e a tíbia e a fíbula nos membros posteriores também não são fusionados. A gente vai ver que nos anuros esses ossos se fundem em um osso único. A cintura pélvica é presente, né? Ela vai estar ausente só na família Sirenidae, que é uma família de salamandras aquáticas. E como se dá o movimento do corpo, né, das salamandras? As salamandras elas têm os membros posicionados lateralmente em relação ao corpo. Isso é diferente de, por exemplo, os mamíferos, em que os membros estão posicionados abaixo do corpo. E o deslocamento, então, tem que se dar por ondulações laterais. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho rápido, que alguém teve a ideia de colocar uma salamandra em uma esteira, né, ergométrica. Então, para vocês verem como que é o movimento da salamandra, como ela se desloca, uma salamandra terrestre, no caso. Tá? Então vocês conseguem ver direitinho a ondulação lateral do corpo e vocês veem que a propulsão é feita pelo movimento para trás, né, dos membros. Eles são posicionados perpendicularmente ao solo e depois são puxados para trás, e isso que propele o corpo para frente. Quanto ao tegumento das salamandras, a textura da pele das salamandras é muito variável entre espécies diferentes. Isso acontece também nos anuros, a gente vai ver mais para frente. E dentro do mesmo indivíduo existem variações da textura da pele em regiões diferentes do corpo. Essas variações elas podem ser também relacionadas a dimorfismo sexual, então a textura da pele pode variar entre machos e fêmeas. E pode também ocorrer variação sazonal, então a textura da pele pode variar de acordo com a estação reprodutiva ou estações não reprodutivas, né? Aqui só para mostrar para vocês algumas classificações de pele, né, de tipos de pele que são úteis também para o estudo de anuros, não só de salamandras, mas a pele pode ser lisa, né, quando não tem nenhum tipo de grânulo ou de verruga na pele. A pele pode ser rugosa, aqui meu vídeo está cobrindo a legenda, mas esse seria um exemplo de pele rugosa, quando tem essas pequenas rugas espalhadas pelo corpo. Pode ser verrugosa, quando as rugas formam estruturas maiores, né, ao longo do corpo, não são tão uniformemente espalhadas assim, mas concentradas em rugosidades maiores. E a pele pode ser granular também, quando ela é recoberta por grânulos muito pequenininhos. Algumas regiões especializadas do tegumento podem ocorrer. Existem áreas coloridas do corpo que podem ser utilizadas para sinalizar a toxicidade ou impalatabilidade, né, o que a gente chama de aposematismo, né. Tem esse tipo de comportamento que a gente chama de Anken reflex. Não tem, ou reflexo Anken, não tem uma tradução para o português, mas o reflexo Anken é esse hábito, né, essa ação de mostrar superfícies escondidas do corpo para mostrar áreas coloridas, né, que sinalizam toxicidade para um predador. Outras regiões especializadas são regiões onde tem uma aglomeração de glândulas de veneno, né, que a gente chama de glândulas granulares. A gente falou isso sobre quando a gente estava falando sobre sinapomorfias de anfíbios, né? Existem dois tipos de glândulas no tegumento dos anfíbios: as granulares, que produzem substâncias de defesa, né, que são tóxicas ou de gosto ou cheiro ruim para repelir predadores, e glândulas mucosas, que vão secretar muco para manter o tegumento úmido, né, para permitir, por exemplo, a respiração cutânea. Aqui eu estou mostrando, no caso dessa salamandra, uma glândula paratoide, que é uma glândula que é localizada atrás dos olhos e que contém um grande número de glândulas granulares produtoras de veneno. Essa glândula é localizada na parte posterior da cabeça. A gente pode imaginar que a maioria dos animais predadores, né, de
ou potenciais predadores de salamandras atacariam elas pela região do pescoço. É justamente quando eles perfuram essa glândula paratoide e o veneno, a toxina é liberada, né, na boca do predador. Outras regiões especializadas do tegumento têm relação com a comunicação química, né, entre indivíduos. A gente falou um pouquinho disso quando a gente começou a falar sobre o tegumento dos anfíbios em outra aula, mas existem várias especializações feitas com esse fim, né? Elas têm esse fim. Por exemplo, em salamandras, ocorrem em algumas espécies as fendas nasolabiais, que são essas fendas que ligam a ponta do focinho até a narina e que são regiões onde, por capilaridade, né, a umidade, usando a água do substrato, do chão, do ambiente da salamandra, carregar as partículas de odor que estão presentes no substrato são carregadas até as narinas por capilaridade, né? Então a umidade do solo ali, do substrato, ajuda a carregar através dessas fendas as partículas de odor para dentro das narinas. Outras espécies também têm glândulas mentais, que são glândulas localizadas na região do queixo, que são responsáveis por captar sinais químicos, e glândulas caudais, que são muito abundantes na região da base da cauda e que secretam feromônios que são importantes durante o comportamento de corte de algumas espécies, né, durante a reprodução. Essas especializações ajudam na localização de indivíduos da mesma espécie, na identificação desses indivíduos, na discriminação deles, né, entre vários indivíduos diferentes, na busca de abrigos desocupados, por exemplo, então alguma cavidade, ou uma fenda na rocha que sirva para uma salamandra se esconder, ela já vai perceber por sinais de odor se existe uma outra salamandra já ocupando aquele lugar. Além de atuar durante vários passos do comportamento de corte. Como se dá a reprodução das salamandras? Pode haver a fertilização externa. Então, a fertilização dos ovos ocorre no meio aquático, né? Esse tipo de fertilização vai estar presente nas famílias mais basais, na família Inobiidae, Cryptobranchidae e Sirenidae, todas aquáticas, né? E as fêmeas depositam cordões ou sacos de ovos diretamente na água. Uma coisa muito interessante é que a morfologia desses sacos de ovos, que são como envelopes que contêm os ovos, a morfologia é espécie específica, então a gente consegue descobrir qual desova é de que espécie só analisando a morfologia desses sacos de ovos. Aqui eu coloquei a foto de uma desova de Inobius, né, uma espécie de Inobius, que é mais ou menos na forma de um pretzel ou de um oito, algum tipo de rosquinha, assim, e só essa espécie consegue produzir essa morfologia de sacos de ovos, então é muito fácil distinguir que espécie está botando os ovos no ambiente aquático. A maioria das famílias tem a fertilização interna, que é mediada por espermatóforo. Esse tipo de fertilização apareceu uma vez durante a evolução das salamandras, né, e permanece como forma predominante de fertilização na maioria das famílias de salamandras viventes, né? Então, como funciona a fertilização por meio de espermatóforo? O macho, ele deposita, né, um espermatóforo, que é um pacotinho, né, de mucoproteínas que contém os espermatozoides ali dentro. Ele deposita esse espermatóforo no substrato, pode ser no ambiente terrestre ou aquático, tanto as espécies aquáticas quanto terrestres dessas famílias que têm a fertilização interna depositam os espermatóforos no substrato e esse espermatóforo é recolhido pela fêmea. Então a fêmea posiciona a cloaca dela em cima do espermatóforo e na cloaca da fêmea tem uma região especial, que a gente chama de espermateca, que vai armazenar os espermatozoides contidos no espermatóforo.
O recolhimento do espermatóforo tem relação com rituais, comportamentos ritualizados, né, durante o acasalamento. Então, boa parte do comportamento de corte dessas espécies tem relação com o macho guiar a fêmea para recolher o espermatóforo. Outra coisa interessante também é que o espermatóforo ele é produzido na cloaca do macho. Então, como cada espécie tem uma morfologia da cloaca diferente, cada espermatóforo também, cada formato de espermatóforo é espécie específico. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos de morfologias diferentes de espermatóforos. Eles sempre são formados por uma base, né, de mucoproteínas e uma massa de espermatozoides que fica em cima. E isso é mais ou menos como se fosse o molde da cloaca do macho, né? Então, cada espécie tem um tipo de espermatóforo diferente. Aqui eu vou mostrar rapidamente o comportamento de corte de uma espécie de Pletodon, né? Uma salamandra da família Pletodontidae. E eu quero que vocês prestem muita atenção, primeiro no comportamento do macho, né? O macho é o indivíduo que está mais à direita, né? Na frente, e a fêmea está esfregando a região do queixo dela, né? Onde estão as glândulas mentais, sobre a base da cauda do macho. E com esse comportamento, o macho vai tentando conduzir a fêmea para recolher o espermatóforo. Vocês vão ver que o macho vai deixar o espermatóforo, é muito rápido, eu vou mostrar onde está ele, e a fêmea vai posicionar a cloaca em cima do espermatóforo para recolher ele. Aqui o macho deixa o espermatóforo, olha aqui. E vai tentar posicionar a fêmea de forma a ela encaixar a cloaca no espermatóforo, tá? Então ela vai e vai recolher o espermatóforo dentro da espermateca dela. Tá? Uma coisa legal de saber também é que as fêmeas podem recolher espermatóforos de mais de um macho e armazenar esperma. Então elas podem gerar, né, ovos fecundados por vários machos diferentes, quando ela for ovipositar. Isso ainda é bem pouco estudado, mas existem já relatos de estudos genéticos de algumas espécies que podem fazer isso. Como se dá o desenvolvimento embrionário, né, após a fecundação? Então, o desenvolvimento dos embriões pode se dar dentro do ovo, então existem espécies ovíparas, a maior parte das espécies de salamandras é ovípara, e o desenvolvimento embrionário pode se dar de forma indireta, então existe uma forma larval intermediária entre o embrião dentro do ovo e o indivíduo juvenil. São os girinos das salamandras são caracterizados pela presença das brânquias externas, né, bem desenvolvidas. Então, são um pouco diferentes dos girinos dos anúrios, onde as membranas geralmente são internalizadas, né? E existem também espécies onde os embriões passam por um desenvolvimento direto. Então, dos ovos já eclodem juvenis bastante bem formados, né? O cuidado parental está presente em espécies aquáticas e terrestres, então a mãe pode cuidar das desovas por algum tempo. E existem algumas poucas espécies, né? Até hoje isso está restrito aos gêneros Salamandra e Mertensiella, né? Que são também capazes de reter os embriões no corpo da fêmea, né? Os embriões completam o desenvolvimento no oviduto das fêmeas. Dentre essas espécies desses gêneros, existem espécies que são ovovivíparas e espécies que são vivíparas. O que diferencia a ovoviviparidade e a viviparidade é o tipo de nutrição do embrião.
Em espécies ovovivíparas, o embrião consome a reserva de vitelo do ovo e assim que a reserva de vitelo do ovo se esgota, ele sai do corpo da mãe, né? Então eles abandonam o corpo da mãe. Já em espécies vivíparas, quem nutre os embriões são a mãe. Então a mãe vai alimentar os embriões, na verdade, vão se alimentar, por exemplo, de ovócitos não fecundados que estão presentes ali no trato reprodutivo da mãe, né? Ou o epitélio do oviduto da mãe se torna rico, né, em secreções ricas em nutrientes, né? E os embriões vão se alimentar desses nutrientes. Uma característica bem legal de salamandras é a existência de pedomorfose, né? A pedomorfose, ela é a retenção de caracteres larvais em indivíduos que são reprodutivamente adultos. Então, as gônadas são maduras, esses indivíduos são capazes de reproduzir, mas algumas características que são típicas das formas larvais são mantidas no adulto. Isso inclui, por exemplo, a presença de brânquias externas, que são características de girinos, a ausência de pálpebras, que são também características de girinos, né? Os adultos têm pálpebras, e tem, por exemplo, respiração pulmonar, perdendo as brânquias. Mas em algumas espécies essas características são mantidas. Esse é um axolote, né, uma espécie de salamandra aquática do México, e elas são bem características desse grande número de características pedomórficas, né, de retenção de caracteres larvais. Um outro exemplo é a presença de linha lateral. Vocês devem lembrar que a linha lateral é um órgão responsável por captar ondas mecânicas, né, no ambiente aquático. Então, também a linha lateral é mantida em indivíduos adultos de algumas espécies de salamandras aquáticas. Aqui é uma anfiuma, né, da família Anfiomidae, uma salamandra que passa toda a vida no ambiente aquático, e a linha lateral dela é bastante evidente, né? São esses mecanorreceptores, esses poros, né, estão conectados a mecanorreceptores que vão ajudar o animal a sentir mudanças de pressão no ambiente aquático. A pedomorfose ela pode ser obrigatória, dependendo da espécie, né? Então todos os indivíduos daquela espécie retêm esses caracteres larvais na fase adulta, ou ela pode ser facultativa. Então existem algumas espécies que, dependendo de condições ambientais, podem terminar o processo de metamorfose, por exemplo, e abandonar o meio aquático. Por exemplo, existem espécies que passam pela reabsorção das brânquias externas e o desenvolvimento dos pulmões em casos onde o ambiente aquático onde elas vivem começa a secar, em regiões muito áridas, né? E então isso pode ocorrer também, a gente chama isso de pedomorfose facultativa. Se não houver uma estiagem muito prolongada, esses animais vão continuar vivendo no ambiente aquático com todas as suas características pedomórficas. A presença de pedomorfose é bastante difundida entre as famílias de salamandras, ocorre em todas as famílias, menos nessa família Hyacotritonidae, tá? Todas as famílias têm espécies que podem ter a presença de caracteres pedomórficos. Quanto às relações filogenéticas e a diversidade de salamandras, hoje são reconhecidas cerca de 10 famílias de salamandras, mais de 700 espécies viventes, né? Uma diversidade bastante considerável. A família Sirenidae é o grupo irmão de todas as outras famílias de salamandras, né? Existem algumas famílias também que têm bastante caracteres plesiomórficos, né? Família Cryptobranchidae e Inobidae, são todas famílias com espécies caracterizadas por um hábito aquático. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de caracteres que são utilizados para diferenciar entre as famílias e também para indicar
caracteres mais derivados e mais primitivos. Então, como eu falei, a família Sirenidae, ela é o grupo irmão de todas as outras famílias de caudata. São salamandras aquáticas que passam toda a vida no ambiente aquático. Elas têm como caracteres pedomórficos, né, a presença de brânquias externas, as pálpebras são ausentes. Existem sulcos costais, que são esses sulcos que a gente consegue ver no dorso e nas laterais do corpo, né? A gente consegue ver essa segmentação. Esses sulcos são utilizados também na taxonomia de salamandras. As Sirenidae não possuem sulcos nasolabiais, fendas nasolabiais. A fertilização é externa, então não tem a produção de espermatóforo. E as espécies são ovíparas, sempre com ovos aquáticos. Essa família ela ocorre no sudeste dos Estados Unidos. Uma outra família bem interessante são os Cryptobranchidae, né? A família das salamandras gigantes. Acho que vocês já viram salamandras gigantes do Japão e da China, né? São salamandras muito grandes, pesadas, chegando até 1,5 m de comprimento. Essas salamandras elas não têm pálpebras nos olhos, não têm sulcos costais e nem fendas nasolabiais. Todas elas têm fertilização externa e também colocam os ovos em ambiente aquático. E por fim, um exemplo de família bastante derivada, né, a família Pletodontidae, é a família mais diversa de salamandras, são mais de 400 espécies. Essa família ocorre na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul. Todas as espécies que ocorrem no Brasil, né, e na América do Sul são da família Pletodontidae. As espécies dessa família são caracterizadas pela presença de pálpebras, né, nos olhos. Elas não possuem pulmões, os pulmões são ausentes, então toda a respiração é realizada por via cutânea, né, pela pele. Existem sulcos nasolabiais, então as fendas nasolabiais têm um papel importante, né, na comunicação, na quimiorrecepção por espécies dessa família. A fertilização é sempre interna, mediada pelo espermatóforo, né, pela produção de espermatóforo, pelos machos. E as espécies são ovíparas e os ovos podem ser depositados tanto em ambiente terrestre quanto em ambiente aquático, dependendo da espécie. Então essa foi nossa aula sobre salamandras, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!